Olá pessoal, meu nome é Maigan Mello e eu estou aqui hoje para mais uma aula no canal História Interativa. Daremos início hoje a falar sobre as primeiras civilizações, começando pelo Egito Antigo. Faremos hoje uma introdução, falaremos sobre a economia e a política dessa civilização. Mas antes de darmos início à nossa aula, eu peço que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Então vamos lá? Vem comigo! O surgimento das primeiras civilizações acontece justamente com o processo de sedentarização, processo esse que abordamos na nossa última aula, a aula sobre o Neolítico. Esse processo de sedentarização começa justamente há 12.000 anos antes de Cristo e consiste na aproximação, na fixação de algumas famílias aproximando-se de uma região que ficou conhecida como Crescente Fértil. E nessa região do Crescente Fértil existia um rio, o Rio Nilo. E esse rio ele é um rio muito importante para a existência da humanidade, para a fixação, no caso da humanidade. Esse rio ele é o rio mais extenso do mundo e ele se localiza no nordeste da África. Só para vocês terem uma noção do tamanho desse rio, ele inicia ao sul da linha do Equador e vai ter o seu fim lá no mar Mediterrâneo, como vocês podem verificar aí no mapa. Nesse rio, periodicamente ocorriam cheias, que deixavam sedimentos ricos em nutrientes próprios para a prática do plantio, da pesca e além de possuir uma água potável. A partir desse rio, então surgem as primeiras tribos, os nomas, geralmente lideradas pelos homens mais velhos, os nomarcas. Essas tribos formaram algo que a gente chama de sociedades hidráulicas, justamente pela sua dependência com relação ao rio. Podemos definir a economia dessas sociedades como hidráulicas, como uma economia agrária e somadas a isso, com as técnicas de domesticação do animal, nós podemos dizer que também era uma economia pastoril. Com o passar do tempo, essas famílias foram se unindo e desta união, destas alianças, surgem os dois reinos, as duas terras, como foi conhecido por muito tempo o Egito. E essas duas terras depois deram origem ao Alto Egito, no sul, alto porque ficava em uma região montanhosa, uma planície montanhosa, e ao Baixo Egito, no norte, próximo ao delta do mar Mediterrâneo. Essa união, para melhor aproveitar esses recursos naturais, deram início a algumas produções muito importantes para a humanidade, a exemplo dos diques e barragens, como a gente vai mostrar aí na imagem. É justamente na produção dessas obras e dessas técnicas de manipulação dos recursos naturais que, segundo algumas teorias, teria surgido o Estado. Algumas dessas obras eram produzidas de forma individual pelos aldeões e outras a comando de um líder. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, um líder chamado de Narmés teria derrotado o seu inimigo e unificado o Alto Egito e o Baixo Egito. Esse governante, ele se dominou um deus sobre a terra, surgindo aí a figura do faraó, um soberano com poderes absolutos e divinos. Na economia, como já falamos, existia uma dependência muito grande do Rio Nilo. E essa economia era uma economia agrária com destaque na produção do trigo e da cevada. Também uma economia pecuarista, aliada ao fato da domesticação de animais. Também já falamos sobre isso. E também a gente pode verificar o surgimento do artesanato. O artesanato ele era produzido em dois níveis. O nível dos aldeões, que produziam objetos mais comuns de utilização mais popular, como a roupa. E a gente pode falar sobre a utilização da lã. E também
o artesanato palacial, que tem algo que traz algo muito importante, que é a questão da importação, que é o ato de trazer produtos de outro lugar. O Egito, ele importava muito madeira, pois a madeira não era algo abundante em seu território, e ele também importava algumas pedras raras. Já outras matérias-primas, como o ouro e a prata, existiam em abundância em seu território. Nós podemos falar que o ato de comercialização no Egito, ele é baseado no escambo, que é justamente a troca de produtos. O Egito tinha um mecanismo financeiro. Esse mecanismo financeiro do Egito também ele é dividido em duas formas. A forma estatal, baseada na arrecadação e na redistribuição de produtos, ou seja, o Estado ele fazia uma arrecadação de impostos através de produtos, utilizava o que era para a parte deles e redistribuía o que sobrava, o que ficava era redistribuído pelo povo. E também a familiar, que era um mecanismo financeiro baseado na família, ou seja, um mecanismo de solidariedade, reciprocidade, na troca de dons e contradons. Esses dons e contradons nada mais são do que presentes. Só que a diferença era que quando tu presenteava uma pessoa, tu recebia automaticamente, tu deveria de receber um outro presente em troca. Geralmente, esses presentes eram que o outro não possuía. Inclusive, há registros dessas trocas de dons e contradons até entre os monarcas, entre os reis, que davam o que tinha mais abundante na sua terra e recebiam do outro rei essa mesma gentileza. E isso é a troca de dons e contradons. Vamos para a política? Para a política, nós já falamos sobre o surgimento do Estado. Com o Estado vem a administração pública e a burocracia, aqui entendida pelo conjunto de funcionários a serviço do Estado, nomeados pelo faraó, pelo monarca. Também já falamos a respeito da monarquia faraônica, um rei com poderes políticos absolutos e divino, pautado na teocracia. O faraó, ele era um chefe militar, um chefe executivo e principalmente ele era o sumo sacerdote de todos os reis. E a ele cabia como principal função manter a ordem, a justiça e o equilíbrio, chamado de Maat, contra o caos, a Ensfete. E a partir deste dualismo que o povo egípcio entendia sua concepção de vida. Também podemos dividir a política egípcia em três fases: o regime antigo, o reino médio e o reino novo. E entre eles existiram três períodos intermediários. O reino antigo, ele é o ápice da ideologia faraônica. Também é o período dos grandes construtores, os construtores das pirâmides, Kelpis, Queopes e Miquerinos. Essa ideologia faraônica colocava o faraó como uma reencarnação do deus Horus, quando vivo. Quando morto, ele passaria a ser o deus Osíris. E também é um período de grande adoração ao deus Ra, ao sol. Esse período teve fim e um declínio. E neste declínio surgem alguns monarcas, alguns líderes em povos isolados, dando início ao primeiro período intermediário, que veio a ter fim quando um rei chamado Menhotep derrotou seu inimigo e novamente uniu as duas coroas, a do Alto Egito e a do Baixo Egito, assim como tinha acontecido lá no início da formação egípcia. O principal ato desse governo de Menhotep
foi tentar restaurar o modelo antigo e impor um grande controle sobre a nobreza. Também a gente pôde verificar um aumento muito grande nos cargos administrativos durante esse período. Esse período ele teve fim com a invasão dos Hicsos. Quando os Hicsos invadiram, ficaram por um longo período em território egípcio. E esse período foi conhecido como segundo período intermediário. O segundo período intermediário somente terminou com a expulsão dos Hicsos. E os Hicsos foram expulsos, a princípio, por um faraó chamado Ahemose. E esse período deu início a esse período chamado de Reino Novo. Esse período Reino Novo, ele é o ápice da difusão cultural egípcia, onde o Egito realmente adquiriu características de um grande império. Foi durante esse período do Reino Novo que nós tivemos grandes nomes como Akhenaton, Hatshepsut e Ramsés II. Esse último, inclusive, foi responsável pela maior expansão egípcia de todo o período egípcio, de todo o período do Egito Antigo. Esse período ele teve declínio a partir da 10ª dinastia. E a partir daí nunca mais o Egito voltou a ser o mesmo. Começou a ser ocupado por diversos povos e se tornou realmente um campo de batalha, um campo de disputa de diversos povos. Ainda teve uma última rainha egípcia que tentou restaurar o poder. O nome dela era Cleópatra VII. Porém, quando ela morreu, já não se conseguiu mais retomar. Nenhuma outra tentativa houve para terminar com esse período intermediário. E esse foi o fim do Egito Antigo, da história do Egito Antigo. É importante dizer para vocês que existe uma gama muito grande, um material muito grande a ser estudado a respeito desses faraós que eu citei. Se você tiver mais interesse sobre essa matéria, procure, vale muito a pena. Na próxima aula, Filosofia, Sociedade e Religião no Antigo Egito. Obrigado e até a próxima!